abram a Bíblia de vocês, João 8:32. João 8:32. Em nome de Jesus. Voltando aí. Então diz assim: então conheceram a verdade, e a verdade os libertará. Passa mais um pouquinho, Ana. Respondeu-lhe: somos descendentes de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém. Como vocês podem dizer que seremos livres? Perda. E mais ainda no texto diz que se o Filho do Homem nos libertar, verdadeiramente sois livres. Queridos, eu tenho um entendimento com a parte de Deus essa noite, em que no princípio Deus criou todas as coisas e criou o homem também. Por criar o homem, Ele deu ao homem o domínio da terra, e junto com esse domínio veio o poder e a autoridade também. E infelizmente o homem, quando pecou, a Bíblia fala que foi induzido por uma serpente, isso a pessoa do diabo. E quando o homem perdeu, por causa do pecado, perdeu não somente a autoridade. Quando Deus estabeleceu que ele teria o domínio, e por ter lhe dado também a autoridade, Satanás induziu e tirou dele, e foi colocado no lugar disso o reino das trevas. Quando Deus dá ao homem o domínio da terra, Ele disse: aí, você vai dominar o peixe, você vai dominar as feras, você vai dominar tudo, e você vai ter poder e autoridade sobre isso. Mas a intenção do inimigo, a intenção do diabo para implantar algo para que atrapalhasse o homem e o tirasse da presença de Deus, ele levou o homem a desobedecer a Deus. E quando o homem desobedece a Deus, ele perde isso. O que eu quero dizer sobre questão de autoridade e domínio, sobre governo, eu posso colocar aqui a situação do inquilino e o dono, para que você entenda onde eu quero chegar. Se você loca um imóvel, você tem ali a autoridade daquele imóvel, embora ele tenha um dono. Semelhantemente é Deus. Deus criou todas as coisas e disse para o homem: olha, você, isso aqui é para você governar, é para você conduzir isso aqui. O imóvel, quando a gente loca, quando eu loco, eu tenho toda a autoridade sobre aquele local. Mas porém existe um dono maior que me deu liberdade, me deu autoridade para que eu pudesse exercer ali a minha moradia. Semelhantemente somos nós hoje. Deus te dá hoje, querido, no caso a época, deu todas as coisas para o homem. Mas quando o pecado entra, o homem perde o domínio e o poder. Aliás, domínio e o poder, mas ele continua governando. E quando ele governa, você pode dizer que hoje eu posso pensar assim: eu sei o que eu faço na minha vida, eu sou o que faz tudo, eu consigo com o meu braço, eu sou forte, eu sei todas as coisas. E isso é o que nós pensamos. Mas o que Deus quer levar você hoje a um lugar
talvez você não conheça. Quando Deus, querido, infelizmente se afasta do homem por causa do pecado, infelizmente o homem perde a presença que se chama poder e autoridade. Embora Deus deixe o domínio com ele, embora ele governe a casa, mas Deus governa e manda e faz e muda todas as coisas das regiões celestiais. Mas na terra ele deu domínio ao homem. Eu entendo que a palavra me traz ao coração que nós, por essa época, a humanidade passa a viver em uma região, passa a viver em um sistema, passa a viver em um momento, uma era de escravidão, porque entra o pecado no mundo, entra um domínio das trevas no mundo. A Bíblia fala que o mundo já é do maligno. Nós precisamos entender isso. Então, acima de tudo isso, Deus vendo a situação do homem, Deus vendo a situação no qual ele se encontrava, afastado de Deus, perdendo o que tem perdido, ele planeja um plano de salvação para nossas vidas. Por quê? A humanidade, a partir de então, estava condenada à morte. Porque até então, a humanidade não tinha mais salvação para eles. Pois então ali acontecia desde então o império das trevas. Não sei se vocês sabem, queridos, mas no Velho Testamento é pouco lugar que a Bíblia fala sobre demônios sendo expulsos. Malaquias 3,10 fala que Deus repreende o devorador, porque existia um domínio, porque existia algo em que o homem não tinha poder sobre isso. O homem não tinha poder. Deus cria um plano de salvação para que o homem seja salvo, para que o homem seja tirado dessa condição de escravo. E o que ele faz? Mata o seu próprio filho em favor de mim e de você. Deus planeja matar o próprio filho, ao invés de matar a nós, de exterminar com a terra. Ele diz: eu vou matar o meu próprio filho, por amor de mim e de você. O que Deus faz? Envia Jesus à terra. E quando ele envia Jesus à terra, queridos, ele envia Jesus para sofrer, para descer da sua glória, para ser cuspido e rejeitado. Mesmo assim ele aceitou, mesmo assim ele quis, mesmo assim ele disse: eu vou. Jesus desce, se faz homem, para quê? Para ter o direito legal como homem. Ele simplesmente não desceu da sua glória, ele simplesmente não desceu de quem é realmente Deus, se tornou um homem, foi à cruz. Ele desceu por quê? Porque tinha algo de amor por mim, por você. João 3,16 é claro quando ele diz que Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu seu Filho unigênito para todos aqueles que nele creem, não pereçam, mas tenha a vida eterna. Se Deus fez tamanha proeza por mim e por você, porque tem um objetivo: tirar da mão do inimigo aquilo que domina, aquilo que no qual ele está. Eu estava passando
muito difícil. Eu me perguntava, Deus, por quê? Por que eu estou sofrendo tanto? Por que eu estou passando por isso, por isso, por isso? E Deus disse, meu filho, porque tu não tem entendido o que eu tenho te falado. E uma das coisas que eu pelejava na minha vida, sabe, era dentro do meu casamento. Por que eu tinha tantas discussões dentro de casa? Por que eu tinha tantas brigas? E Deus disse, olha, eu não vim para a cruz, eu não fui até a cruz para que você seja escravo. Eu ficava escravo, sou escravo de quê? Então Ele me levou ao entendimento que nós, por ter o domínio, nós abrimos portas. Quando eu falei sobre a casa que nós locamos, eu sou inquilino, moro naquela casa, porém ela não é minha, mas eu moro e tenho domínio sobre aquele lado, eu tenho controle de tudo. Então, normalmente sou eu que abro a porta, eu que estou dentro. A Bíblia fala aqui, Jesus me bate e fala, mas eu preciso ouvir, para que eu abra a porta do lado de dentro e Ele entre para cear comigo e minha família. Eu não tinha entendimento com relação a isso. E Deus me revela que eu abro portas também do inferno, como abro portas dos céus. A própria Bíblia fala que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. E eu faço parte dessa igreja, da eclésia de Deus. Como que eu faço parte? Quando eu estou junto com o corpo de Cristo, a igreja. Quando nós chegamos nessa igreja, queridos, eu vim arrebentado, porque abri muitas portas, e de modo que eu fui ouvindo a voz do Senhor, de modo eu fui fechando as portas. Por quê? Porque eu tive entendimento que Jesus morreu no Calvário por mim e me devolveu aquilo que o diabo havia me tirado. Mas aonde? Quando me tornei filho de Deus. Apocalipse 21 diz lá o que fala, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Aos vencedores herdarão tudo isso. Eu serei seu Deus e ele será meu filho. Mas eu preciso resistir o diabo para que ele fuja de mim. Eu preciso ter entendimento, ouvir a voz do Senhor e fechar as portas que existem na minha vida. Que portas são essas? São princípios que eu vinha quebrando um por um, familiar, financeiro, sentimental, tudo. Eu perdi o direito legal, a autoridade legal diante de Deus e entreguei para Satanás. Quem passou a dominar as áreas da minha vida? Da mesma forma que Jesus disse, que Pedro, aliás Paulo, diz, já não sou eu mais que vivo, mas Cristo vive em mim. Eu também, querido, eu posso levar isso para o lado contrário. Se eu não ouvir a voz de Deus, no mundo espiritual não tem esse negócio. Você está ouvindo a voz do diabo mesmo. E ela pode te levar ao inferno, ou lago de fogo, que é a segunda morte, está em Apocalipse 21. E como é que Deus devolve essa autoridade para expulsar demônio, para expulsar aquele acusador, para expulsar aquilo que peleja contra a minha vida? João Batista disse, o reino de Deus está por vir. João Batista anuncia Jesus. E quando Jesus desce as águas, ele mesmo diz, eu não sou digno de
de tal. Ele disse para que se cumpra. E quando Jesus é batizado, vem dos céus uma voz e diz: esse é meu filho amado, a quem me compraz. Até então no Velho Testamento não se vê homem, porque não tem autoridade, não tem poder contra o diabo, pois o diabo tem poder, querido. A partir dali, Jesus é batizado, e a Bíblia fala que o Espírito leva Jesus ao deserto. E quem aparece para Jesus? Ele fala do pão, ele fala sobre proteção, fala de servir. E ali, pela primeira vez, um homem repreende Satanás. Pela primeira vez na terra. Logo depois, Jesus repreende e cura uma criança. Os escribas, os fariseus, falam que eu te amo. Com o diabo. O que Jesus mais faz? Jesus ensina o povo. Jesus ensina o povo lutar contra aquele que peleja contra eles. E quando Jesus cura aquela criança, disse: o reino de Deus já chegou. Jesus passa 3 anos com o discípulo ensinando a guerrear contra o inimigo. Eu não sei, querido, como que você chegou aqui. Eu não sei a situação que você chegou aqui. Mas uma das coisas que eu posso dizer, para que isso venha para a nossa vida, é que o Senhor nessa noite quer te devolver ao poder e à autoridade que tem sido roubado e tomado da sua vida. Porque existem situações, áreas de nossa vida que precisam ser curadas e precisam ser libertas. E muitas das vezes a gente coloca a culpa no pastor, no líder, e diz: por que não pula na nossa cara para expulsar o demônio? Por que não ora pela gente? E a gente acaba criando portas e portas e portas. Se Deus nos dá o poder e a autoridade na pessoa de Jesus, para que nós mesmos façamos isso, de que forma, querido? Entendendo quem você é em Cristo Jesus. E quem é você? Aquele que for batizado, aquele que crê e for batizado é salvo. Isso não é por acaso. Quando o poder de Deus vem através da pessoa do Espírito Santo e se faz morada dentro de nós, é para quê? Para que eu me esconda do inimigo. A Bíblia fala que nós pecamos porque não conhecemos as Escrituras. Nós pecamos porque não temos entendimento nem discernir daquilo que é vindo sobre a nossa vida. Uma vez que você aceitou, o seu nome está escrito no livro da vida, e você passa de ser criatura e se torna filho de Deus. E todo filho tem o poder. Aquele que aceitou Jesus e foi tomado pelo Espírito Santo, aquele que foi batizado, aquele que anda no caminho do Senhor, está fechando portas, tirando os embaraços da vida. Cada dia que você se achega a Deus, Ele se achega e permanece sobre você. Mas é necessário que eu feche as portas. É necessário que eu diga não ao pecado.
Tem momento na vida da gente que a gente não consegue entender. Por quê? Eu tinha isso, eu sempre busquei, eu não me conformei. Ó, a minha gata, mulher mais linda do mundo. Ai, meu Deus, chegou hoje eu estou falando isso, mas ontem eu separei 7 vezes. Agora imagine 7 separações que essa mulher passou. Sabe o que é 7? Satanás, ele percebeu quem eu poderia ser e a minha família poderia ser. Eu disse, eu vou fazer alguma coisa, eu tenho que acabar com esse negócio. Por quê? O que ele fez? Primeira coisa, eu nasci de um adultério dentro de casa. Meu pai ficou com minha mãe, né? Claro. Só que o meu pai, covarde, eu perdoei ele. Era marido da minha avó, padrasto da minha mãe. Hein? Eu tinha tudo, sabe para quê, irmã? Você é um cara muito doido, né? Eu tinha tudo para isso, meu Deus do céu. O meu pai andava com minha avó e andava com minha mãe. Olha o cara escuro. Aí, nessa brincadeira, olha quem que pula do lado de fora. Eu, bonitão aqui. Vocês estão entendendo a maldição? Vocês estão entendendo o que o diabo armou lá atrás? A porta que meus pais abriram para me rebentar e rebentar com minhas filhas, com meu casamento. Hoje perderam a autoridade lá atrás. Olha eu aqui, irmão. Eu sou um cara muito vencedor. Eu não tenho noção. Com 13 anos de idade, ela estava cheia de feito na Bahia, sozinha. E eu vim lutando. Hoje eu sou muito feliz. A minha esposa, ela é guerreira, essa mulher demais, queridos. Ela aguentou esse cara cheio de portas abertas por muito tempo. Nós estamos há 24 anos, vai fazer 25 anos que ela aguenta. Sabe por que eu digo que ela aguenta? Porque, queridos, eu carreguei para mim, eu tomei para mim, porque eu falei, Deus, porque eu pelejo tanto, porque eu luto tanto. Ele disse, olha para ti, Jacó. Uma coisa que ele disse, meu filho, cada porta que você abre, você perde, você se distancia de mim, você entrega para o inimigo. Quando ele disse para mim olhar para mim, eu me olhei a coisa mais desprezível desse mundo, porque eu não sabia, eu não conhecia. E um dia eu entreguei minha vida para Jesus. Um dia eu disse, eu quero conhecer esse Deus, porque eu não aguento mais, eu não sei para onde correr, eu não sei para onde eu vou. E Jesus me abraçou, ele disse, não foste vós que me escolheste, mas eu escolhi a vós para que vai ter fruto. Eu disse, Senhor, eu aceito, mas não me deixa, não te afasta de mim, porque eu me sinto só, me sinto abandonado. E existia um espírito chamado de rejeição, pois
De repente eu me vejo nos braços do Pai. E de lá para cá Ele tem me ensinado com o maior amor desse mundo. Pois Ele deu a sua própria vida em favor de mim que não mereço. Deus te encontrou para que você se levante como um guerreiro de Deus, que não tem vergonha de manusear a palavra. Eu vejo esses meninos aqui, queridas. Oh Deus, porque eu quando era pequeno não tive isso. E hoje eu vejo vocês, crianças, a carreira de vocês vai ter um bom combate. Quando vocês guardarem a fé, vocês vão dizer: eu venci, eu consegui, porque não desisti. E Deus disse para mim: não desista, eu vou te ensinar. Deus começou a me libertar, fase por fase, área por área. A última agora, financeira. Peguei uma taca. Peguei uma taca no meu financeiro porque existiam portas abertas. Quando Deus fez o homem lá no início, a primeira coisa que Deus fez, se alinhou entre homem e Deus. E quando nós entramos aqui, eu vi que tinha alinhamento espiritual nesse lugar. E por onde eu passei, eu não vi, eu não tinha, eu não conseguia ver. Deus não me mostrava alinhamento espiritual. E o que foi que eu fiz? Eu fiquei segurando e paguei um alto preço por isso. Quando eu cheguei, eu vi alinhamento, eu vi uma hierarquia, eu vi respeito, eu vi conduta. Não estou querendo aqui exaltar os nossos pastores, mas querido, me bateu mais um negócio em mim quando eu fui lá no Rio do Meio. Querida, nos detalhes, um homem parecido com o meu pastor, muito parecido com essa irmã. Ele disse: é aqui que eu gosto. Nós falando sobre uma caixa d'água, não sei o que lá, e ele falou assim: tem um político lá dentro. Não, aqui não, tem que falar com a minha liderança primeiro. Lá no longe. Se lá tem um alinhamento, imagina aqui. Se lá tem uma hierarquia, sabe onde é que o diabo nos quebra? Eu aprendi isso aqui. Quando nós quebramos o princípio, ele nos quebra. Eu vi princípios aqui. Eu disse: é aqui que eu quero estar. Sabe o que foi a primeira coisa que eu fiz? Senhor, meus dízimos. Não é porque o pastor está falando, está querendo me ajudar. Falei para ela me ajudar. Primeira coisa que eu coloquei diante do Senhor, acho que está me avisando para me parar. Preciso organizar isso. Foi eu e Deus. Sempre eu falo que é bom eu ser um crente boi, é o que vocês estão pensando, do que ser o crente galinha. Você sabe o que é isso? Não, né? Imagina um filé mignon com ovo fritinho, você sair daqui e jantar. Imagina. Qual a diferença disso? A galinha, ela vai pôr o ovo e vai ciscar, vai pro terreiro. A pessoa vai pegar esse ovo e vai fritar. Beleza. Mas o boi, para ele doar, ou para ele se comprometer, eu digo que o boi, ele é comprometido, porém, a galinha, ela só se doa. É diferente de você se doar para você se comprometer. O boi, para ele doar um pedaço de filé, ele precisa ser morto. E muitas das vezes a gente só quer participar, mas se doar, se sacrificar, é mais difícil. Por quê?
eu disse para mim, eu falei, eu vou fazer isso. Eu vou fechar essa porta, queridos. Primeira coisa que eu fiz dia 1º agora. Eu estou te falando como um testemunho meu e do que eu estou decidindo para a minha vida. Eu quero andar com essa igreja, eu quero servir os irmãos. Eu quero servir a igreja, eu quero servir meus pastores, eu quero servir o Senhor nesse lugar. Mas eu preciso andar alinhado com a minha liderança, com o reino e com você. Eu chamei os meus pastores, foi com o princípio da premissa. E todo mês eu vou fazer esse princípio. E todos os dias eu separo meu dízimo na minha churrascaria, na nossa churrascaria. E pelo incrível que pareça, do dia 1º para cá, queridos, todas as nossas metas nós temos alcançado para a honra e glória do Senhor. Porque eu fechei uma porta. E todos os dias Deus se revela na minha vida para dizer: Senhor, obrigado. Senhor, obrigado. Teve um dia que eu estava falando, Deus, vai faltar R$200. Está faltando para completar minha meta. Porque eu tinha que pagar, já quase encerrando. Esse dia foi muito top. Chega um ônibus do Tupinambá e desce um monte de gente. Querido, foi só para dizer assim: ó, meu filho, fecha as portas. Mas isso é eu e Deus, querido. Eu Deus, você não entende. Deus vai se revelar nessa área. Mas uma coisa eu posso dizer: na hora que aquela mulher do fluxo de sangue, ela disse: se eu apenas, e foi curada. E Zaqueu, quero te dizer nessa noite, eu quero ser curado mais e mais. Que vai levantar uma igreja curada para curar. E sobre essa igreja de Bragança tem uma palavra profética de crescimento e multiplicação. Nesse lugar, Deus vai levantar pessoas sedentas e com vontade de ganhar almas para o Senhor. E se esses dias nós temos falado de cura e de libertação, não é porque alguém, não, é porque o Senhor quer te curar, o Senhor quer te levantar, o Senhor quer te devolver a autoridade e poder contra Satanás, para tirar da mão dele, queridos, almas, vidas. Essa geração desses meninos, o céu é um avivamento para cá, queridos. Inocência. Sabe o que é? Deixa eu levantar. Era para ter pego o ônibus e ter ido embora. Não. Perdeu alguém que ama, mas ela disse: eu tenho alguém que me dá vida, eu tenho alguém que me alimenta, eu tenho alguém que está comigo no meu consolo, eu tenho alguém que me dá poder. Eu não vou abrir brecha, pois ele disse que eu tenho que buscar ele em primeiro lugar. Ele disse: aquele que busca encontra. E sobre ela tem poder e autoridade para dizer: Satanás, espírito de morte, eu te dou uma ordem da minha família, não! Você vai dizer hoje, a área que você hoje tem sido atingido, a área que o inimigo tem te atingido, você vai dizer: Satanás, aqui não. Você vai dizer: demônio do inferno, hoje eu recebi autoridade, hoje eu recebi poder, eu tenho domínio,
E hoje eu digo não para ti. Eu uso das palavras de uma mulher num filme que eu assisti, Quarto de Guerra. Ela entra no celular e diz: Satanás, aqui tem um novo governo, tem um novo gestor. Eu ando assim, pastora, porque eu gosto de ver a senhora também andando, guerreando, batalhando, palavras proféticas para a igreja, e você vai fazer a mesma coisa. Eu hoje rejeito, eu hoje cancelo e anulo toda atividade demoníaca na minha vida, no meu casamento, na minha casa, no meu trabalho, na minha alma, no meu espírito, no meu corpo. Deus quer te curar, meu querido, porque Ele quer tirar você, quer tirar áreas, eu digo você, tirar áreas do direito legal. O inimigo está agindo na sua vida. Queria que você ficasse de pé. Eu acho que eu estou no horário, mas eu queria o seguinte: eu quero que eu sei que cada um tem a sua área, eu sei que cada um tem sido atacado. Liderança, jovens, eu sei que entendeu. Jesus cura e liberta. Ele disse: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Falei verdade 2 vezes. Sabe quem é a verdade? Verdade é Jesus. Jesus hoje falou no meu coração: deixa a porta, pois eu curo